Dei uma volta hoje na cidade e vi que os bancos continuam com aquelas faixas, né, da greve. Quem vai fazer uma operação no caixa eletrônico consegue, numa boa. Agora, aquele que tem um cheque, recebeu um cheque e quer descontar o cheque, está precisando do dinheiro, que tem um pagamento para receber, esse está fulminado e fulo da vida. Está ambas as condições. Os bancários de Belo Horizonte e região metropolitana entraram hoje no 9º dia de greve. Na manhã de hoje, a categoria se reúne em protesto no centro, na esquina das ruas Rio de Janeiro e Tamoios, quarteirão fechado da Praça 7. O ato foi marcado com apresentações teatrais. A greve tem adesão de pelo menos 49% das agências bancárias da Grande BH. Segundo o Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte e região, a categoria pede 16% de reajuste salarial e rejeitou os 5,5% mais o abono de R$ 2.500 oferecidos pela Federação Nacional dos Bancos. Nenhuma contraproposta foi apresentada até o momento. E tem mais greve aí na linha, sabe? A gente goste ou não, todo mundo está vendo os preços disparando e quer aumento de salário, é natural. E agora é no transporte público. Os motoristas e cobradores de Belo Horizonte e região metropolitana prometem cruzar os braços a partir da meia-noite do próximo sábado. Eles protestam contra a que prevê a retirada dos cobradores dos coletivos do sistema BRT, dos ônibus que operam em horário noturno, domingo e feriados, além dos veículos que fazem as linhas trocais e dos coletivos que prestam serviços especiais. Inicialmente, o protesto será apenas no domingo. Contudo, não está descartada que a paralisação continue. O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Belo Horizonte e região metropolitana vai aguardar um posicionamento da Prefeitura e da BH Trans até sexta-feira. E nessa greve aí, além do salário, tem também essa questão aí da preservação do trabalho do trocador, né? Aquele que faz a cobrança das tarifas do transporte. Eu me lembro aqui, há muitos anos que aconteceu aqui em Belo Horizonte, que tentaram tirar os bombeiros dos postos de gasolina. Mas ninguém ia naquele posto que não tinha bombeiro, que o sujeito tinha ele próprio de fazer a colocação da gasolina, do álcool. E aí os postos de gasolina tiveram de voltar atrás. Hoje não tem nenhum posto de gasolina que eu saiba, pelo menos que eu tenha visto, que você que tem de chegar lá e colocar a própria gasolina. Isso é a preservação também dos empregos dos bombeiros. E falando em trabalho, tem sido comum, entre os tantos casos de processos trabalhistas registrados na Justiça, o pedido de dano moral decorrente das condições precárias de higiene no ambiente de trabalho. De acordo com especialistas, é dever do empregador assegurar aos seus empregados condições dignas de trabalho. Para falar sobre esse tema, nós convidamos Jorge Diniz. Ele é advogado especialista em direito do trabalho. Tudo bem, Jorge? Como é que estão as coisas? Tudo bem, Uma boa noite para você. Foi bem no feriado prolongado aí? Graças a Deus, boa noite. Graças a Deus, e você? Deu para dar uma descansada? Zero bala. Zero bala. Que ótimo, né? Agora, quem trabalha em condições precárias de higiene, não é fácil não, né? Acho que nem no feriado não consegue descansar. Porque ele fica pensando assim, eu vou voltar lá para aquela pocilga, vou voltar para aquela pocilga daqui a 2, 3 dias, minha vida vai continuar na mesma, não é? Exatamente. É uma situação ruim essa. É um tema bem abrangente, né? Saúde, higiene, segurança do trabalhador, né? Que as empresas devem fazer, dar ensejo a dano moral, fazendo uma ponte. As empresas de ônibus são os famosos PCs ali para os trocadores e os motoristas, onde eles fazem as viagens, tem os PCs ali, os PCs ali são aqueles, o banheiro e onde o pessoal faz o lanche, aquilo ali é o posto de trabalho dele. Um cubículozinho que eles colocam lá, né? Exatamente. Chama de PC aqui? Isso dá ensejo a dano moral. As empresas, por sua vez, elas têm que se resguardar e se precaver. PC porque é pouco cuidado. Pouco cuidado.
cuidado com isso. É verdade, é verdade. Se você for olhar, mas a maioria das empresas de ônibus agora tem tomado cuidado com esses PCs com relação à fiscalização do Ministério do Trabalho, tem sofrido muita fiscalização. A gente estava vendo a questão do impeachment da Dilma aqui também, ela falou, vamos fiscalizar as empresas. E as empresas têm tomado bastante cuidado para poder fiscalizar os postos, né, de trabalho, principalmente nessa questão do lixo, a questão dos trocadores, dos motoristas. O que dá ensejo na Justiça do Trabalho é o dano moral. Então isso se torna assédio moral. Na verdade, é o dano moral porque pelo ambiente de trabalho, o posto de trabalho dele, ele não tem como fazer as suas necessidades, ele não tem como tomar um café, entendeu? Então acaba com aquela dignidade que ele Ou tem mistura ali. tudo, né? Não tem como, é prejudicial à saúde do trabalhador, né? Hoje mesmo eu vi uma notícia da Previdência Social que, voltando aqui para o dano moral, para o acidente de trabalho, que o Brasil é o 4º lugar no mundo e tem 8 acidentes diários e 700 mil por ano, 700 mil acidentes por ano. Saúde, higiene e segurança do trabalhador. Tudo voltado... 700 mil anos. 700 mil acidentes de trabalho no ano. Entendeu? Então, abrangendo um pouco mais o tema dentro da saúde e segurança do trabalhador, as empresas elas têm que se resguardarem sim para cuidar do ambiente de trabalho, né, desses trabalhadores e os trabalhadores por sua vez eles têm que utilizar os equipamentos de proteção e segurança, né, são os óculos, o capacete, as botas, para poder garantir a sua própria segurança também, né. Então, o que acontece? Seja esse dano moral, o trabalhador que está sujeito a esse tipo de ambiente, ele pode sim ingressar na justiça para poder pleitear e as condenações têm sido reiteradas na justiça do trabalho. Exatamente. Então, o que acontece? As empresas, visualizando isso, elas têm tomado as suas providências, as empresas que não tomaram ainda agora vão tomar suas precauções, né, para poder resolver essa questão do ambiente de trabalho que dá ensejo a esse dano moral na Justiça do Trabalho. E não sai barato. Você deu esse exemplo aí dos PCs, né? Sim, sim. Para os motoristas, certo, trocadores. Certo. Exato. E quais os outros assim, mais comuns em termos do trabalho aí, em termos de empresas, que, vamos dizer assim, emporcalham, dão condições emporcalhadas de trabalho para os funcionários? Temos visto, eu pelo menos tenho visto a questão das empresas que fazem a coleta de lixo, agora tem melhorado muito também. Do mesmo modo que eles têm o PCs lá, que é o centro onde eles concentram os funcionários, essas empresas que fazem as coletas também, as grandes montadoras, grandes fábricas também, às vezes não tem um vestiário adequado, uma cozinha adequada, um refeitório adequado, né? Então isso acaba por dificultar e atrapalhar o ambiente de trabalho, né, desse funcionário, que ele precisa do bem-estar dele. Igual você falou, nossa, eu vou voltar no feriado para trabalhar naquela empresa onde lá eu não consigo ir no banheiro sequer, não consigo tomar um café, não consigo fazer uma pausa de 15 minutos, isso tudo tem muita repercussão. Já vai trabalhar estressado, então tudo voltado na justiça, o empregador tem que tomar o seu cuidado e tem tomado, eu tenho visto o empregador, principalmente nas empresas de ônibus, principalmente nas empresas que são coletoras de lixo, eles têm tomado esse cuidado para poder fazer um PC adequado, entendeu? Para esses trabalhadores poderem se concentrar, fazer suas necessidades e tomar o seu café lá ou almoçar, enfim, repercutindo. As empresas que fazem isso, elas não pagam multa, né, para o Ministério do Trabalho, no auto de infração, possivelmente, elas seguem à risca as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que enseja multa, né, e não é barato, e elas também se precavem com relação ao, no futuro, o funcionário ingressar na Justiça do Trabalho e para o pau contra ela, né? Pedir a questão do dano moral, volta a dizer, não sai barato, entendeu? A gente tem visto condenações, valor de 20, 30, 50, até 100 mil reais aí, por questão do dano do ambiente de trabalho e na crise, na recessão que o país enfrenta, a melhor opção agora é se resguardar, seguir as NRs do empregador dentro para deixar um ambiente de trabalho bacana para o seu funcionário e os empregados utilizarem ali os seus EPIs, cumprir as normas dentro da empresa para que não exista acidente também, abrangendo um pouco, né, do nosso tema aqui, pegando um pouco mais para a questão do acidente, obedecer às normas do Ministério do Trabalho para que fique bom para todo mundo, né? Igual eu falei aqui dos 700 mil mortes, 8 mortes diárias, enfim, isso tudo é muito desgastante. Então, o trabalhador ele tem que ter essa conscientização, tanto o trabalhador
quanto o empregador. Ele tem que ter essa conscientização. O empregador com relação ao ambiente de trabalho, segurança, né, e higiene no ambiente de trabalho, e o trabalhador com relação a manter o ambiente de trabalho organizado também, e segurança do trabalho também, e higiene. Então, isso tudo tem repercussões muito sérias. Sem dúvida. Ô Jorge, eu lhe agradeço muito as informações. Disponha, é sempre um prazer. Até uma nova entrevista aqui, você sempre trazendo essas informações úteis, principalmente para quem trabalha, né? É muito importante falar assim, né? Terminando aqui, empresários, patrões, vamos dar condições condignas, né? Humanitárias aos empregados. Já estão dando. E o Redação BH News volta daqui a pouco com mais notícias, mais entrevista, jornalismo.